Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Essa é ótima. Essa é ótima, galera, essa é ótima. E eu fiz questão de trazer essa resenha aqui pra gente conversar, porque o jornalista, ele tem o direito de perguntar, né? Ele tem o direito de perguntar, mas tem aquele que lacrate, né? A pergunta lacrate, é a pergunta lacrate. E essa pergunta desse jornalista, essa pauta, me lembrou muito na Copa do Mundo, muito. Quando o jornalista fez uma pergunta pro Tite, eu acho que foi logo depois do Brasil ter ganho a primeira partida. Ele perguntou sobre as leis no Catar, contra a diversidade. Ele perguntou pro Tite depois do Brasil ter vencido na estreia da Copa do Mundo. Ele foi perguntar sobre a opinião do Tite em relação às normas do Catar, sobre diversidade, sobre... Pelo amor de Deus, cara. Agora, essa pergunta, ela é notoriamente lacradora, porque é um filme é um filme histórico. É um filme chamado The Promised Land. É um filme histórico que se passa na Dinamarca. E o jornalista foi questionar sobre diversidade. E a gente vai repercutir a pergunta do jornalista e a resposta do ator. É difícil, né, meu? É difícil, cara. Aí depois a linhagem que inventa, né, as coisas. A gente inventa. A gente procura lacração onde não tem. Pô, você quer enfiar lacração num filme nórdico, pô? O problema tá aqui. Então, assim, eu acho que isso é bom pra muitas pessoas começarem a encarar isso com mais seriedade, porque isso é uma política mundial que tá sendo implementada. Tá sendo implementada e quem discordar, você sabe o que vira. Instantaneamente, né? É um passe de mágica. Então, assim, é até bom. É interessante esses fatos, porque a cultura pop, o entretenimento, o cinema, ele tá completamente dominado por isso aí. Então, às vezes, isso seja um fato de... um momento de despertar, de dar um woke na galera que tá... Acha que as pessoas exageram, esse cara só fala de lacração. Não tem lacração em tudo, né? Não pode ser tanto assim. Às vezes isso aí pode mostrar pra pessoa que realmente está passando do ponto. Tá ficando cada vez mais insuportável. E nós já estamos vendo atores, já estamos vendo produtores, diretores, roteiristas falando disso. E aqui nós temos um exemplo interessantíssimo de uma tentativa de lacrate coletiva de filme. Eu acho que isso aqui vai se tornar um... Eu quero, tá? Por mim, eu colocaria uns 3 mil tom militantes pra cada coletiva de um novo filme. Porque nunca vai ser o bastante, né? A diversidade, a gente sabe como é que é. Você nunca vai ser diverso o bastante. Vai sempre faltar uma coisa ali, uma coisa aqui. E por aí vai a infinidade de questões dentro dessa pauta. Mas eu gostei, mas cansa, né? Cansa. Enquanto a gente vai trocar uma ideia, eu vou colocar alguns trechos da entrevista pra vocês verem, tá? Faz o seguinte, galera, primeiro se inscreve aqui no canal pra ficar legal, dá um C, curte, comenta e compartilha. Temos a loja da Linhagem, todas as camisas que usamos disponíveis na loja da linhagem.com. Seja um membro da Linhagem, R$4,99. Dica rápida pra você que precisa de uma renda extra porque o seu salário não está sendo suficiente durante o mês. Tom Dimas, parceiro do canal, desenvolveu inúmeros métodos que fazem com que você ganhe dinheiro na internet. Então, se seu patrão não vai te dar aumento e você está longe de uma promoção, você precisa recorrer aos métodos do Tom Dimas. No primeiro comentário fixado, a gente vai deixar o WhatsApp do Tom Dimas, chama ele sem compromisso, e aí se fizer sentido pra você, você segue com os métodos do Tom Dimas. Quantas oportunidades você já perdeu por não falar inglês, não sabe falar inglês, não sabe escrever inglês e não entende direito? Tá na hora de aprender para você conseguir conquistar as melhores oportunidades do mercado de trabalho. Por isso, a gente vai apresentar para você o melhor curso de inglês da internet, o Método BWay do professor Jonas Bressan. Fazendo a sua matrícula, você tem acesso a uma plataforma exclusiva, mais de 150 videoaulas você pode converter em áudio e tem também o plantão de dúvidas, onde você vai poder tirar sua dúvida diretamente com o professor Jonas Bressan. E a gente vai dar um grande desconto, R$200 de desconto, e o curso vai ficar por 12 vezes de R$39,70. Galera, não perca tempo, já estamos acabando o ano, tem muita gente passando na sua frente e você não pode ficar para trás. Link na descrição, comece a estudar inglês.
Seguinte, pessoal, primeiro eu vou trazer a sinopse do filme, tá? The Promised Land é um drama histórico, tá? É um drama histórico que conta com a verdadeira história do soldado e explorador dinamarquês Ludvig Kalen, que é interpretado por Mads Mikkelsen, que explorou e cultivou a selvagem Jutlândia da Dinamarca, que agora compreende a grande maioria do país, em meados do século XVIII. Beleza? É bom pontuar porque a maioria das pessoas acham que o mundo começou com o Instagram. Né? Isso, porque é o seguinte, esse tipo de pergunta, além de deixar o entrevistado em uma baita de uma saia justa, porque assim, perguntasse pra mim eu já dava na lata. Pode ver que a gente vai trazer aqui, ele dá uma sambada, ele dá uma desconcertada, né? Porque hoje você, principalmente atores, atriz, diretor, tem que tomar muito cuidado com o que fala, né? Mas se fosse comigo, já tomava logo uma invertida na cara. Mas, vamos aqui, ó. Durante uma recente aparição na imprensa para promover seu próximo papel principal em The Promised Land, o ator Mads Mikkelsen zombou da tentativa de um jornalista de pegá-lo. E ao diretor Nicolás Arcel, com uma pergunta hipócrita sobre a falta de diversidade do filme. A troca entre o ator de Indiana Jones, ele faz o vilão do Indiana Jones, certo, e o repórter atualmente não identificado ocorreu em meio a uma coletiva de imprensa sobre o drama histórico dinamarquês do século XVIII. Drama histórico dinamarquês do século XVIII, realizada recentemente no Festival Internacional de Cinema de Veneza. Pressionado pelo repórter, abre aspas. Este é um elenco e uma produção dinamarquesa, inteiramente nórdica. Portanto, tem falta de diversidade aí. Você diria? Mikkelsen rindo respondeu, o quê? E pediu-lhe que começasse desde o início. E aí volta pro repórter. Algumas regras de diversidade através do Atlântico para competir no melhor filme de Oscar, explicou então o repórter. Abre aspas, o equivalente a esta competição, e pelo que vejo, você não atende a estes padrões com este filme. Estou curioso não só por motivos artísticos, mas pela falta de diversidade que você não pode entrar nesta competição. Ele se refere ao Oscar. Você está preocupado com isso? Então, aqui a gente pode interpretar de duas formas, como uma provocação ou como fala, ou como um aviso, né? Fala assim, olha, você não tá seguindo os padrões da diversidade. Você acha que o seu filme vai pra alguma competição? Não dá pra entender qual é a intenção do repórter. É que a pergunta é ridícula. Eu vejo sujeira nessa pergunta, porque pra mim ele usa o Oscar como uma muleta pra fazer a pergunta sobre diversidade, na minha opinião. Não dá, assim, teria que perguntar pra ele, mas a pergunta ela é ridícula. É ridícula. A pergunta é ridícula, mas essa pergunta, ela foi... Ainda bem que isso aqui viralizou, porque é importante, porque ele coloca o Oscar na jogada pra muita gente que não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí as pessoas, elas começam a ligar os pontos, assim, não é por que ele colocou o Oscar aqui? Por que ele falou que se ele não usar os padrões da diversidade, o filme dele não concorre ao Oscar? Que interessante. Eu achei muito interessante essa questão. Agora, é claro que a pergunta ela é imbecil, porque você tá falando de um filme do século XVIII dinamarquês e falando de falta de diversidade. Eu aposto que se tivesse um filme sobre a cultura africana do século XVIII, ninguém ia fazer essa pergunta, né? Mulher e ninguém perguntou, né? Então, ninguém perguntou, né? Mas vai ter diversidade aí ou não? Ou vai ser só, né? Aí fica mais difícil, né? Fazer essa pergunta. E não adianta vir com mas você tem que entender o contexto histórico. Não tem contexto histórico nenhum aqui, tá? Essa geração ninguém mais viveu isso. Então não tem lugar nenhum de fala. Aí agora vai ficar puxando o antepassado igual o filme do Ed Murphy. Entendeu? Aí não dá. Não tem como. É ridícula essa discussão. Ele continua, aí ele cita, para embasar a sua pergunta, o Parasita. O filme que ganhou o Oscar de 2020 que o André adora. Não, eu acho legal o Parasita, mas não é de longe um negócio pra ganhar o Oscar, né? Não, pra mim não é filme de Oscar. Vamos lá.
Abre aspas. Em comparação com Parasita, eu acho que foi um ótimo filme, disse o repórter. Vindo da Coreia do Sul, tinha o mesmo nível de diversidade, mas vindo da Coreia do Sul ainda era elegível para esta competição. Você, como um filme dinamarquês, como um elenco totalmente nórdico, não é isso? É o que eu acho um pouco confuso. Aí, beleza. Aí vem a resposta do ator. Por esse complemento, dá pra entender que ele quer puxar a sardinha pra lacrate. Claro que quer puxar. Porque se você tivesse só aquela pergunta, é que ele faz a pergunta nervoso. É, sim. Ele dá uma gaguejadinha, ele não tá muito confortável em fazer a pergunta. Mas aqui ele cita o Parasita, então, o Parasita teve, né? A diversidade e tal. Mas é ridículo, né? Isso aí, mas... Eu quero que toda a coletiva tenha essa pergunta. Toda! E vai ter, tá? Vocês acham que é brincadeira isso aqui? Você vai ver a pressão que vai ter cada vez mais e os profissionais falando sobre isso. Isso aí tirou totalmente o lugar do protagonismo do filme que tava sendo na coletiva. É porque quando a gente... É engraçado, quando a gente não tem o ator lacrando na entrevista, a gente tem o jornalista que puxa, que levanta a bola. E jornalista, meu querido... Exatamente. Só que ele tomou uma invertida linda do diretor. Porque o diretor, ele interrompeu e falou assim, ok, tudo bem, em primeiro lugar, o filme se passa na Dinamarca na década de 1750. Essa resposta já era suficiente. Acabou. Porque ele tá exigindo diversidade em um filme que se passa na Dinamarca, onde quase 100% eram nórdicos ali. E o diretor, ele tá respeitando a história. E o jornalista quer a estética. Porque a estética da diversidade, ela ignora o fato histórico. Essa é a grande estrutura do que a gente vem observando no que a gente entende por revisionismo histórico. O revisionismo histórico nada mais é do que você arrumar a história, adequar a história a esta visão atual, pós-moderna, do presente. Mas isso é um erro e é uma afronta à história. E ele respondeu maravilhosamente. E aí ele continua. Então, eu diria que não havia nenhum pensamento em nossa mente. Acho que seria um pouco estranho. Você sabe, é apenas um filme histórico. É como era na década de 1750. Mas aí não pode, né? Você tem que adicionar alguns elementos atuais pra fazer uma politicagem. É chato, meu, sabe? Tem que respeitar. Esse pessoal que prega tanto respeito é o que menos respeita. Deixa o cara fazer o filme dele. Entendeu? Para de querer colocar politicagem em todos os filmes. Puta coisa chata, cara. Já tá em todos os lugares. Tem no futebol. Entendeu? Tem no futebol. E eu ainda tive que... Aí eu vou pedir até licença à linhagem. Depois do jogo da seleção da semana passada, que o Neymar fez chover, né? No jogo. Que o pessoal fala do dinizismo, né? É. Mas eu tive que ouvir o Casagrande. Vamos parar de falar de dinizismo, porque lembra nazismo. Porra, meu. Pô, é sacanagem. Essa é a turma, pô. Eu puxei o Casagrande aqui, mas essa é a turma. Meu Deus. É a turma do esporte, é a turma do entretenimento, é a turma de história, de universidade, de política, tudo. Você vê que tudo tá indo pra essa bandeira. E é assim. Eu espero que esse trecho aí do dinamarquês, desse filme dinamarquês, tenha sido importante pra muita gente cair a ficha ou tava meio nebuloso, né? Isso aqui seja um ato da pessoa confirmar, não, realmente isso aqui tá muito forte. Pelo menos que sirva pra isso, porque é chato. Todo filme agora tem que ter alguma coisa, tem que ter isso, tem que ter, sabe, um aceno. É isso aí, tempos modernos. Bom, galera, a gente percebeu aqui que o diretor, ele se posicionou firmemente, diferentemente da Cleópatra, da Netflix, né? Agora, se a gente tivesse assistindo, por exemplo, Mulher Rei, e aparecesse uma mulher, dentre as mulheres guerreiras, uma loira, a minha percepção seria a mesma, tá? Exatamente, não condiz com absolutamente nada. Seria a mesma. Imagina, você vai fazer um filme sobre a história da seleção da Nigéria, que foi campeã olímpica em cima da Argentina, que tinha o Canu. Sim.
e você coloca o Okocha de loiro. Da mesma forma como você vai fazer a história da seleção dinamarquesa dos irmãos Laudrup. E aí você muda um dos irmãos da etnia dele pra negro. Você quer mudar a história para atender a estética, por uma questão política. Mas e a história? O que aconteceu na verdade? Tá certo isso? Tá certo? Eu quero que vocês respondam aí, galera, que é muito importante a opinião de vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triplo C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.